Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, espero que continuem se cuidando. Eu sou o professor Juliano, hoje temos mais uma aula de Geografia. Espero também que os conhecimentos que nós estamos tendo aqui nessas aulas sejam como tijolinhos na construção do grande castelo que é o conhecimento de vocês. Vamos lá para a revisão dos conteúdos que nós vimos nos últimos encontros. Vamos lá? Primeiramente, sabemos que na aula anterior falamos sobre os tipos de relevo. O relevo é a forma de apresentação da superfície terrestre. Então, nós podemos ter diversos tipos de relevo. Primeiramente, olhem ali na tela. Temos a serra. Percebam que a serra pode ser relacionada a um conjunto de montanhas que tem características muito próprias. Normalmente elas são pontiagudas, como são montanhas, são elevadas em relação ao nível do solo. Temos também o planalto. Percebam as características do planalto. É uma superfície elevada também em relação ao nível do mar, contudo é uma superfície plana. Vejam ali, por isso ele recebe esse nome, planalto. Temos também a depressão. A depressão, percebam ali pela figura, é uma espécie de relevo onde eu encontro um esvaziamento, quase como se fosse um buraco, uma cratera. Vejam que nesse tipo de relevo eu percebo que o solo está abaixo do nível do que tem ao redor dele. Temos também o vale. O vale é um tipo de relevo que está sempre associado à presença de um rio. Ele é um relevo mais baixo também. Temos a cordilheira. A cordilheira é um conjunto de montanhas, assim como a serra. Só que vocês podem perceber que a cordilheira apresenta essas montanhas tão próximas que elas até mesmo parecem um imenso paredão, um muro. Eu não consigo perceber onde vai iniciar e onde vai terminar uma montanha e a outra. Temos também a montanha. A montanha é uma elevação, como todos sabem. Então ela tem uma altitude muito maior do que o nível do mar, ou mesmo do que o solo, do que os planaltos ou as planícies. Percebam que ela se distingue justamente por representar essa altitude muito grande. Temos a colina. E a colina, diferente da montanha, é uma elevação quase que imperceptível em relação ao solo. Então, eu posso estar me locomovendo com muita facilidade, por exemplo, numa colina. Percebam que ela é um relevo diferente do planalto, mas ela é muito tênue. É muito menos fácil de perceber essa elevação. Temos a planície. A planície também é uma superfície plana, ou seja, reta, muito mais próxima às áreas do oceano, próxima às praias, ou áreas onde eu posso encontrar rios, como vocês podem perceber ali na figura. Agora, eu tenho uma proposta para vocês. Vamos lá? Eu quero que vocês me ajudem a identificar os tipos de relevo relacionados às fotografias que eu irei apresentar. Vamos lá? Primeiramente, nós estamos vendo ali na cidade de Santiago do Chile uma cordilheira. Então vamos ver. Olha, essa daí está muito fácil, né? Porque o próprio nome mencionado na legenda sugere que tipo de relevo a fotografia representa. Depois nós temos uma fotografia do litoral do município de João Pessoa, na Paraíba. Temos também o Parque Nacional da Chapada Diamantina, em Palmeiras. Temos o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. E por último, a quinta fotografia mostra o Rio Amazonas, no município de Urucutinga, no estado do Amazonas. Eu gostaria que vocês agora
associassem essas fotografias aos tipos de relevo. Vamos lá? Olhem ali a pergunta. Qual dessas paisagens representa uma cordilheira? Essa é a primeira pergunta. E agora? Será que a cordilheira é a cidade de Santiago, o litoral do município de João Pessoa, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, o Rio Amazonas ou o Parque Nacional da Chapada Diamantina? Conseguiram perceber ali? Então, eu tenho uma cordilheira na cidade de Santiago, no Chile. Ali eu tenho um exemplo de cordilheira, aquele grande paredão com montanhas. E agora, qual dessas paisagens representa um planalto? Pense, um planalto é uma área plana, é elevada, mas é plana. Então é elevada em relação ao nível do mar e ao solo ali que a gente pode encontrar com... O que chama mais atenção então nesse tipo de relevo é ser uma área elevada e reta, plana. Qual dessas representa o planalto? Se vocês acharam aí, perceberam que é o Parque Nacional da Chapada Diamantina, acertaram, parabéns! E agora, qual dessas paisagens representa ali, né, uma depressão? Temos ali ainda o litoral, temos o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e temos o Rio Amazonas no município do Urucutinga. Qual dessas três fotografias nos mostra uma depressão? Se você respondeu que é o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, você acertou. Vejam ali que eu tenho um terreno com características muito próprias. Ou vejam, eu não tenho um terreno plano, né? Então, essa espécie de cratera ali que eu vou visualizar representa muito bem a depressão. E agora, tenho duas imagens e uma pergunta. Por que estas paisagens são reconhecidas como planícies? Vejam, a pergunta agora foi diferente. As duas são planícies. Mas por que será que elas são planícies? Se você recorda do que acabamos de falar, que as planícies estão próximas a regiões de mares e rios, você recordou uma característica correta das planícies. Ok? Vamos para a próxima tela. Agora, eu gostaria de propor a leitura de um texto. A partir dessa leitura, eu gostaria que nós pudéssemos fazer reflexões ainda em torno do tema relevo. Vamos fazer a leitura? Aventura e conhecimento. A Serra do Ibitiraquiri é uma serra no Paraná, situada entre os municípios de Antonina e Campina Grande do Sul. Ela detém a maioria das montanhas mais altas do sul do país. Dentre elas, a maior, o Pico Paraná. Esta serra está localizada a 40 quilômetros de Curitiba. É atualmente um dos destinos mais procurados para trilhas e montanhismo no Paraná e região, recebendo aventureiros de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul aos finais de semana e feriados. Seus três mais altos cumes são o Pico Caratuva, 1.860 metros, Pico Paraná, 1.877 metros, e o Pico Itapiroca, 1.805 metros, sendo o terceiro de fácil acesso e sem grampos em suas paredes. Antes de 1940, a montanha, tida como a mais alta do estado, era o Monte Olimpo, no conjunto Marumbi, cuja altitude havia sido recentemente revista para 1.547 metros. Na década de 40, Reinhard Mach, geólogo alemão que viveu no Brasil, foi o responsável pelas medições dos picos da região da Serra de Ibitiraquiri. É um nome difícil, né? Um nome indígena. Pessoal, esse texto faz uma série de reflexões em torno desse
conteúdo do qual estamos falando, relevo. Mas ele principalmente tem a função de relatar sobre um esporte, né, o montanhismo. E o montanhismo aqui no Paraná pode ser praticado em alguns lugares. Um deles é o Pico do Paraná. Recordam que na última aula falamos que esse pico foi medido, né, por Reinhard Mach, um geólogo alemão, e ele descobriu que esse é o ponto mais alto aqui do nosso estado. Interessante como algumas pessoas têm habilidade de conseguir praticar um esporte tão radical e tão diferente. Eu acredito que muitos talvez tenham até medo, né, de uma aventura como esta. Eu agora quero propor um exercício. Para que a gente faça uma retomada daquilo que o texto falou, vamos fazer um exercício juntos. Que tal? Olhem lá, relacione as colunas. Então eu tenho duas colunas. Na coluna da esquerda eu tenho 4 itens. Montanhas e serras, depois Reinhard Mach, depois montanhismo e por último Pico do Paraná. Esses 4 itens têm que estar relacionados à coluna que está à direita. Juntos, vamos fazer então essa relação. O primeiro item da direita é geólogo alemão. Qual é o item da esquerda que pode ser relacionado a essa expressão ali, geólogo alemão? Então aqui nós temos Reinhard Mach, o geólogo alemão, tão importante para a história do Paraná, não é mesmo? Agora, um tipo de esporte. Dentro dos itens ali que eu tenho na coluna da esquerda, qual será que é um tipo que se relaciona a um tipo de esporte? E aí, fácil, não é mesmo? Montanhismo. Legal, não é, pessoal? Agora, maior altitude do estado. Qual será que o item que se relaciona à maior altitude do estado? Pico do Paraná. E por último, eu tenho lá tipos de relevo. Foi mencionado ali na coluna da esquerda tipos de relevo, que é montanhas e serras. Conseguimos então fazer o exercício relacionando as duas colunas. Agora, eu quero partir para o tema que vai se encaminhar, para onde vai se encaminhar essa aula. Vamos falar então hoje sobre como os recursos naturais e como esses recursos naturais, como o uso dos recursos naturais mudou a vida humana e as paisagens. Vamos lá? Eu tenho uma pergunta ali na tela. O que você observa nas fotografias? Então eu vou mostrar 2 fotografias e eu quero que vocês me digam o que vocês estão observando nelas. Vejam, eu tenho ali à esquerda uma plantação, não é mesmo? É uma plantação provavelmente, pelo que a gente consegue identificar ali, algodão. Olha ali como é branquinho o que está sendo cultivado naquele solo. Depois, eu posso perceber também nessa fotografia à esquerda uma máquina, né? Uma máquina que está sendo operada ali por um trabalhador, um trator. Na fotografia da direita, eu tenho uma informação totalmente diferente. Vejam, eu tenho uma loja de roupas, então estou tendo um comércio. E agora, eu tenho um questionamento sobre essas fotos. Qual é a relação entre as 2 fotografias? Será que existe uma relação? E aí, pessoal, será que é fácil de responder isso? Vejam, vimos uma plantação de algodão e uma loja de roupas. Então, a relação é a seguinte: a plantação de algodão vai servir para dar origem, né, a uma matéria-prima, o algodão. Esse algodão vai passar por um processo de industrialização, até que ele seja transformado em tecido, né? E esses tecidos podem ser transformados em roupas, para finalmente
serem vendidos, né, essas roupas serem vendidas em lojas, no comércio. Perceberam como existe uma relação entre algo que é produzido no campo e uma coisa que normalmente é vendida nas cidades, como roupas, peças do vestuário? E agora, uma outra pergunta. Vamos juntos respondê-la. Quais recursos da natureza são necessários para cultivar o algodão? E agora, pessoal? Quais recursos da natureza que estão lá naquela plantação são necessários ali para cultivar o algodão? Primeiramente, todos sabem, para cultivar, precisamos do solo. É o lugar onde vamos plantar, não é mesmo? Depois necessitamos de água. Vejam, estávamos num momento de estiagem, poucas chuvas, e isso dificulta muito o processo, né? O cultivo. Precisamos também da luz do sol. Então, temos esses 3 recursos naturais. Recursos naturais são recursos que estão presentes na natureza, certo? E agora, uma outra questão ali na tela de vocês. Quais outros recursos naturais você conhece? Vocês conhecem outros recursos naturais, além, por exemplo, do solo, da luz do sol, da água? E aí? Existem vários recursos naturais. Puxem aí pela memória. Lembraram de algum? Vamos juntos lembrar de outros recursos naturais que estão ao nosso redor. Pode ser, por exemplo, os frutos, né, que a natureza nos dá. Lembram quando falamos, por exemplo, da extração de alguns frutos da natureza, como a carnaúba, os diversos tipos de oleaginosas que podem ser oriundos lá da região dos cocais, por exemplo. Temos os frutos. Temos peixes também, não é? São frutos, são recursos da natureza. Temos minerais, ali na fotografia temos um diamante, né? É um recurso natural. Temos a luz do sol, já falamos anteriormente. E essa fotografia, alguém imagina o que seja? Essa fotografia mostra muito bem como se dá a energia produzida a partir do vento. Isso, aquelas hastes ali permitem a produção de energia eólica, ou seja, a energia dos ventos. Muito legal. Temos aí as águas, não é mesmo? Já falamos. Ali nessa fotografia, se você não sabe, eu tenho uma forma de extração do petróleo. O petróleo é um combustível fóssil. O que quer dizer isso? É um combustível que é retirado das profundezas do solo. Então, e fóssil significa que ele é produzido a partir da decomposição de matéria orgânica, que existiu no universo há muito tempo, certo? Temos ali, então, também a extração de madeira, naquela fotografia, os 2 operários ali, né, fazendo uma extração de madeira. E temos também gases naturais. Então, são diversos tipos de recursos que nós temos na natureza. Agora, temos um outro questionamento para respondermos juntos. Vejam lá. Além dos recursos naturais, o que mais está sendo usado na colheita de algodão? Lembram da fotografia da colheita do algodão? Que nós vimos agora há pouco? E agora, o que mais, além daqueles recursos que já citamos, que estão sendo usados? Olhem ali a fotografia. Temos a luz do sol, temos o solo e temos também, embora não possamos identificar pela fotografia, o uso da água, senão nenhuma planta iria crescer. Mas um recurso que normalmente não nos damos conta é o seguinte: é um recurso humano que está onde, pessoal? Percebam que aquela máquina foi produzida por seres humanos. E para que ela funcione, né, ela está sendo operada por um ser humano. Aquele trator ali está sendo operado
por alguém. Então, nós, seres humanos, também fazemos parte de todo esse processo. Somos recursos também. Por isso chamamos de recurso humano. Vamos falar muito disso nas próximas aulas. Então, vamos definir ali o que seriam esses recursos naturais dos quais estamos falando. O ser humano utiliza diversos elementos da natureza em suas atividades. Esses elementos são chamados de recursos naturais, ou seja, recursos que têm origem na natureza. Os recursos naturais são classificados de duas maneiras. Vejam ali na tela de vocês. Duas maneiras de classificar os recursos naturais. Eles podem ser classificados como renováveis e não renováveis. E daí vocês devem estar pensando, professor, o que é renovável e o que não é renovável? Renovável é aquele recurso da natureza que leva um curto espaço de tempo para estar disponível novamente. Vamos dar um exemplo. Numa plantação de laranjas, de maçãs, eu consigo em um curto espaço de tempo, né, que é o que eu chamo de safra, ter disponível as maçãs, as laranjas novamente para consumo. Diferentemente do petróleo que acabamos de falar. Por que o petróleo não é renovável? Porque o petróleo é um combustível fóssil. Leva milhares de anos, ou até mesmo milhões de anos, para ser produzido na natureza. Então, eu não vou considerar ele como renovável. Ele não vai estar disponível para nós a partir do seu uso. Então, conforme o homem for utilizando esse recurso, ele vai se esgotar na natureza. Perceberam a diferença? Renovável é aquilo que pode ser renovado, que eu posso utilizar mais de uma vez. A água é um recurso natural renovável. Percebam que a água, quando usada adequadamente pelo homem, ela pode ser utilizada diversas vezes pelo ciclo da água. Lembram que já falamos sobre o ciclo da água em aulas anteriores? E agora? Temos que uma questão ali, ó. Vamos identificar os recursos naturais a seguir, como renováveis ou não renováveis. Juntos agora, eu quero que nós possamos identificar esses recursos naturais. Vamos lá? Olhem lá. Temos uma fotografia que mostra muito bem ali uma plantação de laranjas. Será que a plantação de laranjas é um recurso natural que se renova ou não? É renovável ou não? Lembrem, de acordo com as safras, eu tenho diversos momentos em que eu posso fazer a colheita da laranja. Concordam? Então, será que é renovável ou não renovável? Se você acredita que as laranjas é renovável, você acertou, parabéns! Ao lado temos uma outra fotografia. Olhem lá, árvores de araucária em Piraquara, no Paraná. Já falamos sobre a mata de araucárias, né? E esse tipo de vegetação está quase entrando em extinção. Olha, já dei uma dica, hein? Será que as araucárias são renováveis? Não são renováveis, pessoal. E por que não são renováveis? Porque essa vegetação leva muitos anos para se formar na natureza. Então, a partir do momento que o homem a retira, a extrai da natureza, eu tenho que vai levar décadas para que uma nova araucária surja naquele lugar. Então, eu não posso considerar esse recurso como renovável. Ao lado temos outras árvores. Ali temos uma plantação de eucalipto em Nova Esperança, no Paraná. Será que os eucaliptos, assim como as araucárias, são não renováveis? Ficou difícil agora, hein? E o que vocês imaginam? A árvore do eucalipto, diferentemente da araucária, leva menos tempo para atingir aquela altura, aquele volume. Então, ela é considerada
renovável, justamente pelo espaço de tempo que ela leva para se recompor na natureza. Então, em alguns anos, eu tenho uma nova árvore no lugar daquela que foi derrubada anteriormente. Por isso que essa madeira é bem mais barata e acessível, certo, pessoal? Agora, temos ali uma plataforma de petróleo. O petróleo é um recurso natural. E aí, será que é renovável? Eu acabei de falar sobre isso. E aí, o que vocês acham? Ele é não renovável, pessoal. Por quê? Lembrem, a partir do momento que eu retiro, extraio o petróleo da natureza, ele vai, em algum momento, se esgotar. Então, eu vou encarar, vou entender que esse é um recurso não renovável, certo? Ao lado, temos uma mineradora de carvão em Cambuí, São Paulo. E o carvão? Não falamos ainda do carvão. O carvão é um tipo de mineral também. Será que a partir do momento que eu vou retirando da natureza, ele vai sendo produzido? Não. O carvão, assim como o petróleo, também leva muito tempo para ser recomposto na natureza. Então eu vou entender que o carvão é um recurso natural não renovável. Conseguiram perceber a diferença entre esses dois tipos de recurso, os renováveis e os não renováveis? Muito interessante, para que a gente entenda tudo que está ao nosso redor e como que nós precisamos entender o comportamento humano em relação a esses recursos. Agora, temos lá a extração de recursos naturais. Duas fotografias novamente. À esquerda, a primeira fotografia mostra a extração de areia em Campo Largo. Vejam bem ali como que se dá a extração de areia, né, na mineradora. E ao lado, na fotografia número 2, a extração do minério de ferro. Lá em Carajás, no Pará. Vejam que eu tenho duas empresas, né, mineradoras, que estão extraindo esses minerais da natureza. E agora eu tenho uma pergunta ali. As fotografias retratam a extração de quais recursos naturais? Ficou fácil, não é mesmo? Na primeira, extração de areia, pessoal. Vejam, a extração de areia, que é um mineral. Na segunda, extração de minério de ferro. Então, são dois tipos de minerais que, de acordo com que eu posso sim utilizar, mas eu tenho que ter um cuidado. Qualquer tipo de exploração que vá além do tempo necessário para que aquilo possa se recompor, pode ser uma exploração indiscriminada. Claro que nós precisamos desses recursos naturais, então temos que utilizar com critério, ou seja, com cuidado. Esses recursos naturais ali mostrados são usados em quais atividades? E aí, pessoal, conseguem relacionar como utilizamos, por exemplo, a areia ou ferro? Vamos lá. Primeiramente, a areia. Como que a gente vai utilizar a areia? Podemos utilizar na construção civil. Só conseguimos construir casas, edifícios, escolas e qualquer outro tipo de construção com esse elemento básico ali, né? A areia. Pavimentação de ruas. Nossa, os pavimentos, né, as ruas, eu só consigo, então, ter esse tipo de item a partir do uso da areia. A fabricação de vidros. Quem imaginaria, né? O vidro, ele usa como matéria-prima a areia. E o minério de ferro? Pode ser utilizado na fabricação de ferramentas, pode ser utilizado na fabricação de automóveis, na fabricação de navios e também na fabricação de aviões. Com isso, nós podemos perceber o quê? Que todos esses elementos são considerados importantíssimos para a relação entre o que temos lá no campo e a cidade.
Porque nós precisamos de todos esses elementos na nossa vida, no nosso cotidiano. Não conseguimos viver sem esses recursos naturais, não é mesmo? Agora uma pergunta. Onde esses recursos naturais são transformados em produtos para serem utilizados? Em que lugar que eu consigo fazer essa transformação? Nas indústrias. Olhem ali a imagem que representa a indústria. É esse o lugar responsável pela transformação das matérias-primas. Então, quando falamos de recurso natural, precisamos lembrar do conceito do que é aquela matéria-prima, que é algo que é retirado da natureza e transformado. Perceberam como as nossas aulas estão sempre retomando conceitos que aprendemos anteriormente? E agora, uma outra questão. Como os recursos naturais serão transportados até os locais onde serão utilizados ou transformados? Como que eu faço isso? Como que eu faço como que eu levo um recurso natural de um lugar para outro? Lembram que falamos sobre isso em aulas anteriores, por meio dos transportes. Pode ser o transporte rodoviário, o transporte ferroviário, o transporte fluvial ou mesmo o transporte marítimo. E agora eu tenho até uma coisa para a gente falar aqui. Qual é a diferença então entre transporte fluvial e marítimo? Vocês estão vendo ali a fotografia, né? A imagem de um navio. Isso por quê? O transporte fluvial é aquele que se dá pelos rios que existem, e o transporte marítimo pelo oceano. Então são duas formas de se transportar cargas ou pessoas, até mesmo pessoas, de maneiras diferentes. Então, fluvial, vocês vão lembrar, rios, e transporte marítimo pelo mar, né? Pelos oceanos. Os usos dos recursos naturais afetam a natureza? O que a gente está concluindo aí? Eles afetam ou não a natureza ao nosso redor? Afetam, não é mesmo? Percebam aqui a diferença entre duas paisagens. Temos duas fotografias. À esquerda, uma fotografia mostrando lá uma região, a cidade de Raposos, lá em Minas Gerais. Como a região onde fica a cidade de Raposos. Vejam que a vegetação está praticamente intocada. E à direita, como se deu a construção de uma cidade. E eu separei essa fotografia principalmente porque essa cidade ela teve sua origem a partir da mineração. Então, ali começaram a surgir diversas pessoas que passaram a morar naquele local para trabalhar com a mineração, ou seja, para retirar esses recursos naturais e trabalhar com esses recursos naturais. Então, perceberam que o uso dos recursos naturais modificam, inclusive, as paisagens que nós temos? E os impactos não param por aí. Vejam, se eu não souber utilizar os recursos naturais de maneira sábia, por exemplo, extraindo itens da natureza que não vão se recompor num curto espaço de tempo ou nunca mais vão se esgotar, como por exemplo as matas de araucárias. Eu vou ter o desmatamento. Ali eu tenho uma fotografia representando o desmatamento, a retirada, né, das árvores. Então, isso vai impactar na vegetação e também vai impactar na fauna. Os animais, a vida animal pode entrar em risco, porque existem animais que são nativos, né, daquele local e não vão ter onde morar. Imagine nós não termos mais moradia. Um problema, não é mesmo? E eu queria que vocês refletissem sobre o que tem na tela de vocês ali. Existem estudos que nos dizem que se nós continuarmos agindo dessa maneira, daqui a alguns anos, por volta ali de 2050, iremos precisar de 2,5 terras para
nos adequar à nossa subsistência. Ou seja, vamos utilizar tanto os recursos naturais que uma Terra somente não vai ser suficiente. Mas nós temos um outro planeta para viver? Aí fica uma importante reflexão. Se utilizarmos todos os recursos do planeta que nós temos, vai chegar um momento em que os recursos naturais irão se encerrar. E aí teremos um grande problema, não é mesmo? Vamos para os nossos exercícios? Então peguem o caderno, vamos lá, peguem a caneta de vocês, coloquem a data, porque nós vamos fazer um exercício. Vamos lá? Olhem lá, eu tenho um enunciado. E esse enunciado pede para você fazer o seguinte: classifique os recursos naturais ouro, eucalipto, caranguejo, cedro, camarão, ferro em... Eu tenho 3 categorias. Vegetais primeiro, minerais e animais. E eu quero que vocês classifiquem aqueles itens que estão lá no enunciado nesses quadros. Então vocês vão categorizar qual recurso natural é vegetal, qual deles é mineral e qual deles é animal. Então vocês já sabem quais são os recursos que eu encaro como seres vivos, né? E também quais deles são vegetais, né? Que são plantas. E o que sobrar disso daí vão ser os recursos minerais. E nós vamos continuar falando sobre isso ainda nas próximas aulas. Vamos tentar fazer esse exercício? Eu vou dar alguns minutos para vocês copiarem e, se possível, já ir respondendo.
E aí, conseguiram responder? Vamos então corrigir? Olhem lá. Primeiramente, o ouro é um recurso mineral. Depois temos o eucalipto. Onde será que o eucalipto se encaixa? O eucalipto é um recurso vegetal. O caranguejo, animal. E o cedro, pessoal? É um recurso vegetal. E o camarão? Um recurso animal, né? E o ferro, só sobrou ali o espaço para o mineral, mas o ferro é um recurso mineral. Se vocês não conseguiram completar todos os itens, eu vou dar um tempinho agora para vocês copiarem. Vamos lá? Copiaram? Vamos para o próximo, então. O número 2. Entre os recursos naturais abaixo, copie o nome daqueles considerados não renováveis. Vejam que tem até a figura ali para auxiliar. Eu quero que vocês só copiem, registrem o nome de 2 recursos que são considerados não renováveis. Então você vai copiar o enunciado e os 2 nomes dos recursos naturais não renováveis. Vamos lá? E aí, conseguiram responder? Eu espero que sim. Olhem lá, o petróleo e o ferro são os 2 itens, os 2 recursos naturais que são considerados não renováveis. Se vocês não conseguiram registrar, copiar ou responder, eu vou dar um tempinho para vocês fazer agora, ok? E aí, registraram? Eu espero que sim. Pessoal, hoje estamos terminando a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês continuem registrando os conteúdos, espero que estejam principalmente aprendendo. Na próxima semana estaremos aí. Até lá, pessoal. Tchau!